O que a bandidagem, a pandemia e o iFood têm em comum? Ora, durante a pandemia, o brasileiro ficou trancado em casa. A economia estava toda desgraçada. E o iFood continuou crescendo. Atualmente, a economia, Carlão, sabe como é que ela tá? Não, como é que ela tá? Não tá bem, não. Eu não vejo a economia. Frangalhos. Tá triste, chateada, ruim, fadigada e triste. E o que acontece com o iFood? E o delivery continua crescendo também. E o brasileiro, veja só, apesar de não ter vírus no ar, continua trancado em casa, porque ele tá com medo da bandidagem, que tá cada vez mais faceira e inovadora nas suas delinquências. E acontece o quê? O delivery continua crescendo. O iFood desagradou os entregadores, desagradou agora os restaurantes que estão com raiva do iFood porque ele monopoliza o delivery e escolhe quem aparece e quem deixa de aparecer. E o nosso governo, na verdade, a nossa economia, sem conseguir produzir concorrentes dignos para o iFood, o governo sem tomar providências, acabou abrindo espaço para um investimento bilionário de uma espécie de iFood chinês, que está vindo aí para resolver o problema, tirando o monopólio do Brasil para levar para o monopólio estrangeiro. Que maravilha. O que pode, a curto prazo, beneficiar um pouco alguns restaurantes com subsídios a alguns entregadores, mas a longo prazo criar um problema muito maior do que o problema que nós temos atualmente com o iFood, que está muito para além somente do delivery e da comida, e tem muito a ver com controle sobre aspectos muito pequenos e muito grandes da sua vida. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. E para discutir sobre esse e outros assuntos, nós trouxemos aqui Carlão, especialista em iFood. Eu peço muito iFood. Exatamente. Luigi, inimigo do iFood e defensor dos restaurantes, ele que é um senhor muito bacana que tem um restaurante chamado Panela. E Felipe Trielli, que é filho do dono Isso. do restaurante chamado Panela. É entregador também. Exato. Entregador. Entregador. Entrega todo mundo. E quem tá ali? E o Arthur Machado, que ele desistiu dessa história, se chateou com o monopólio do iFood e foi pro Quirguistão, onde tem outros deliveries de nomes impronunciáveis. E é onde ele faz entregas agora, né? É verdade. Virou um motoboy no Quirguistão. E aí, Arthur? E você? Olha, eu vou te Presente? falar. Se apresenta. E eu, que sou lobista dos chineses. Lucas Honorato, fala o seu nome. Lucas Honorato, esse é o meu Fala. nome. Fala, Arthur. Eu tenho pra mim que o iFood hoje em dia é um projeto satânico. Sem brincadeira. É o capeta, é? Eu não duvido, não. É o capeta. Não, vou te falar por quê. Eu acho que ele é uma das ferramentas. Parece papo de maluco, mas não. Parece que eu fumei um negócio no Quirguistão, né? Não. Que é uma das ferramentas que hoje em dia ajuda potencialmente a destruir ainda mais os lares brasileiros. Porque ele parece que é uma comodidade, mas o que eu vejo hoje é que antigamente, pelo menos quando você tinha, dá uma pseudo facilidade, né? Como tudo que às vezes vem pro mal, ele vem com a ideia de que vai deixar você mais bonito, mais inteligente, mais seguro, né? Vai ser melhor para você. Mas o que aconteceu? Uma porção de adolescente hoje, todo mundo tem um iFood. Acontece na casa, né, na maioria das pessoas, de uma grande maioria, cada um pede uma coisa, horários diferentes, começa a jantar diferente, come, virou, agora o jantar da família virou um tremendo fast food em casa, entendeu? Cada um no quarto, inclusive, né? Às vezes cada um no quarto, come a hora que quiser, etc. E o iFood ajudou a pegar um negócio que já estava indo numa direção ruim e ajudou a piorar. E ainda por cima faz isso com os entregadores, né? Que tem outro lado de deixar os caras escravos do algoritmo e todas as maldades que os caras fazem. E virou aí um técnico feudalismo. Mas esses caras, pra mim, tem um lado satânico nessa história. Não, e fora os donos de restaurante, que também se ferram enormemente, né? Essas coisas. Mas menos de restaurante, porque o restaurante, pelo menos, ele tem o movimento de gente, que pode ter diminuído, aumentado, sei lá, mas está lá. E a entrega é um plus, né? Agora, tem gente que só trabalha com iFood, a boleira, a mulher que faz coxinha em casa, que faz... Esse pessoal tá muito ferrado com o iFood e tão putos com o iFood, porque... Agora, Primeiro porque os caras são sócios, assim, 30% de coisa, de participação. Então, se essa pessoa, a boleira, ela não tiver um giro muito grande, o que é muito difícil, porque ela precisa ter visibilidade. Sim. E aí também depende do algoritmo do próprio... Depende do algoritmo. Não é só algoritmo. Os caras têm critérios lá para
elevar ou rebaixar o cliente são muito cruéis, assim, e arbitrários, Sim. né? Quer dizer, não tem uma coisa, você, de um porra, dia- não gostei desse coisa. Tchau. De um dia pro As outro, o cara, fotos não tão boas. o cara pode decidir que um tipo de foto, um tipo de alimento ou um tipo de faixa de preço não é vantajoso para a plataforma. Isso. E se você não se enquadra, acabou. Dançou. E como o negócio é monopolista, você se ferra. Isso aí entra num ponto, na verdade, que é um estágio antes disso aí. O que originou esse problema é o seguinte. A gente vive falando aqui no programa, como um todo, sobre a questão da desindustrialização. Que começa lá com a hiperinflação e não sei o quê, e vem o plano real e etc, etc, etc. E gera, basicamente, uma abertura econômica que torna o país dependente de produção estrangeira e desindustrializa o país e torna a nossa economia numa economia de prestação de serviço. A gente já falou disso, já falou da questão da taxa de juros. Tem vários outros programas aí, se você quiser assistir, em que a gente fala sobre isso com mais detalhes. Mas o ponto é, economia de prestação de serviços. A pandemia aprofundou ainda mais esse negócio. Sem Sim. dúvida. Porque todo mundo ficou trancado em casa, a economia paralisou, e quem conseguia fazer alguma coisa eram justamente esses prestadores de serviço. Que muitos quebraram, né, especialmente os pequenos, Uhum. e sobreviveram os maiores, em grande parte. Criou-se um hábito no brasileiro, nesse período, então assim, já tem a questão da prestação de serviço, né? Aí você criou um hábito no brasileiro que não era tão acostumado assim. Tá certo que em projeções o mercado de e-commerce brasileiro é muito grande, é um dos maiores, etc. Mas essa questão do delivery via celular não era um hábito tão arraigado assim. Não era Não era tão massivo. popularizado, era mais a A galerinha. pandemia, né? Exato. A pandemia foi o... E a pandemia popularizou O gatilho, isso. é. Exatamente. E acabou que se concentrou bastante renda na mão do pessoal do delivery. Muita gente que ficou desempregada tem como uma das suas únicas saídas para ganhar algum dinheiro, porque o cara vai trabalhar CLT ganhando salário mínimo, ele vai se ferrar. Enfim, o cara enxerga como algo mais vantajoso para conseguir pagar as contas, até porque você tem inflação e etc. Ou trabalhar no delivery ou trabalhar de Uber. Uhum. Né? Então, muitas vezes o cara que tem um carro, ele vai fazer Uber, vai fazer a entrega de Uber e vai dirigir como motorista mesmo, né, levando a pessoa do ponto A ao ponto B. Às vezes o cara tem uma moto, tem uma bicicleta, ele vai trabalhar no iFood, Uhum. né, fazendo entregas. E assim, é um tipo de trabalho desgastante pra caramba, o cara fica ali o dia inteiro. E se ele for avaliar as outras opções dele, muitas vezes as outras opções São piores. São Assim, piores, a condição de trabalho até pode ser um pouquinho melhor, Uhum. mas o cara não vai ganhar o dinheiro que Não ele vai pagar a precisa conta. para Sim. pagar as contas. Sim. Então o cara fica refém, ele não tem escolha. Ele provavelmente vai trabalhar de entregador mesmo. E aí você tem os restaurantes, que muitos deles estão tendo movimento diminuído por conta desse hábito novo que se criou, e porque, cara, Medo de sair na rua, as pessoas têm basicamente. medo de sair na rua. Claro. Então o cara não quer, eu fim de semana aqui, eu tenho um dinheiro a mais, eu consigo fazer uma refeição diferente. O cara prefere ficar em casa, que é seguro e não vai correr risco, do que sair, ir para um restaurante Isso. e correr o risco de ser assaltado. O comer fora hoje é dentro de casa. Né? Exato. Quer dizer, o cara chama O cara o come rango lá. fora dentro de casa. É. Então tem um ambiente que, por conta da insegurança, dos hábitos criados na pandemia e por conta da própria condição econômica, favorece O isolamento. favorece o isolamento e o setor de delivery de muitas formas. E o setor de delivery virou um setor monopolista. Exato. Então, o cara não fala, vou pedir uma entrega. Ele fala, vou pedir um iFood. Virou sinônimo, né? Virou sinônimo. de Mas entrega existe uma crueldade nesses aplicativos desde o Uber. E eu, quando chegou, todo mundo meio que defendia a direita, né? Sim. Os liberais, a gente era bem liberal na época, pelo menos eu era. E, que legal, né? Vai facilitar, vai diminuir o preço. E realmente, no começo, aí é que é a sacanagem desses aplicativos, e que eu acho que o iFlango Flito aí que tá chegando vai fazer igual ou pior, que é o cara subsidia, né? Então ele quebra todo mundo, ele ferrou com os taxistas, ferrou com todo mundo que tá em volta, porque pagava um preço, pagava melhor o motorista e cobrava menos o
usuário, né? Do cara que ia pegar o Uber. Então era muito barato. Você fala, pô, pega um Uber aqui, é muito barato. Só que era Fora os artificial. cupons. Fora os cupons. Só que era totalmente artificial. Eles estavam no prejuízo. E aí, quando o cara consegue o monopólio, que foi o que aconteceu com o iFood, que aconteceu com o Uber, o cara fala assim, bom, agora vamos voltar ao normal. Porque não faz sentido você ter mais clientes, mais funcionários, né? Mais motoristas. E a coisa ficar bem mais cara e os caras ganharem menos, né? E só o Uber ganha mais. Então, assim, é uma coisa pensada e de sacanagem mesmo. Não é o mercado, livre mercado funcionando, nossa, que legal, por isso que tá mais barato. Porque, olha, não era. O Uber, ele não é tão livre mercado assim. Não, então... Ele cresceu fazendo lobby com certos países, fazendo tudo. E o próprio iFood, assim, o iFood é brasileiro, né? Só que... Aliás, fez uma festa muito bonita com um dos nossos ministros lá, que tá... Exatamente. Né, cantando uma... E eles têm encrenca no Supremo. Mal Tem ainda, encrenca no Supremo. Exato. E a gente está numa situação em que as forças econômicas se organizaram de tal forma, isso não foi a livre iniciativa e etc. que levou as coisas a essa... tem vários conjuntos de artificialidades que moldaram a própria pandemia, que nem você falou. O cara tinha uma livrariazinha, todo mundo começou a comprar pela Amazon, não porque todas as pessoas quiseram e não porque ele não queria abrir, porque ele estava com medo. Ele foi obrigado a fechar, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Sim. Isso aqui é a maior sacanagem que aconteceu na história dos últimos 100 anos, cara. Os caras obrigaram as pessoas a ficarem em casa, aí Pão de Açúcar funcionando, obrigaram quem, Carrefour funcionando, obrigaram a classe Americanas funcionando. Obrigaram a classe média e classe alta, que são os mais imbecis, sobretudo a elite, né, brasileira. E o pobre continua indo pra rua, trabalhando. Porque para servir um imbecil que pedia pro porteiro botar a comida no elevador, tinha que ter o entregador, tinha que ter o cara que tava fazendo a comida, tinha que ter o porteiro, tinha que ter um monte de... toda uma estrutura moldada pra esse idiota ficar. Não era uma preocupação humana, era simplesmente... Não era nenhuma preocupação humana. Teve um cara, um influenciador, eu até trabalhei pra ele, que ele fala, não, fica em casa, não sei o que, tá. No story seguinte, ele posta um story do barbeiro dele indo atendê-lo ao domicílio. Aí. É legal, hein? Sendo que, a barba não é uma coisa que você vai morrer se você não fizer, né? Então, e aí entra um lance que é o seguinte, a gente falou da questão da segurança. Mesmo com a economia desgraçada do jeito que tá, e tendo menos crescimento do que na época da pandemia, por exemplo, os deliveries noturnos cresceram. Funcionaram mais o que por causa da violência. Da questão da segurança. Sim. No Brasil, os principais negócios, os negócios que mais crescem são fintechs, né? Então é o Mercado Pago, o Nubank, né? Que são serviços financeiros, a gente já falou a respeito disso no programa anterior ou no penúltimo programa. Penúltimo. E são esses serviços voltados à digitalização das coisas e ao isolamento. E, normalmente, são mercados que tendem ao monopólio. E aí entra na seguinte questão. Você tem muito poder nas mãos de um ente privado. E o problema não é ele ser um ente privado. Ele ser um ente monopolista que muitas vezes faz práticas abusivas. Por exemplo, a questão do pedido mínimo do iFood. Para pegar um exemplo simples. Cara, eles podem subir o pedido mínimo a hora que eles quiserem. De uma hora para outra, se eles julgarem que isso vai gerar uma cadeia de incentivos que fazem os usuários gastarem mais dinheiro. E para aumentar o lucro deles. E nisso, eles vão quebrar vários negócios. Eu tenho um caso pessoal, por exemplo, a minha mãe... E olha, não é que o iFood não conseguiria dar lucro se o pedido mínimo fosse menor. Ia dar na mesma para eles. Eles iam continuar conseguindo operar. A minha mãe vende bolo. Vende bolo e doces. Né? O bolo, você comprar o bolo, vai dar ali, sei lá, uns 20, 30 reais. O bolo é grande e tal, não sei o quê. Mas o que mais saía eram doces menores. As fatias, né? O cara ou compra uma fatia de bolo, ou compra um brownie com uma trufa, ou compra um cone trufado, coisas que são menores mesmo. Mas o cara comeu e ele quer uma sobremesa, ele pede. O pedido mínimo do iFood, de um dia pro outro, subiu. Subiu assim pra, tipo, 30 reais, 25 reais. Quem é a pessoa que tá na casa dela e ela para e pensa, porra, hoje eu vou gastar 30 reais na minha sobremesa sozinho. Brownie. Isso não vai acontecer. O cara estoca, né? Ele vai ter que estocar. Então, de um dia pro outro, o negócio dela foi inviabilizado. E não é assim, a minha mãe pagava as contas dela,
as contas de uma funcionária que ela tinha, que dependia daquilo, né? E aí tem também os entregadores que trabalhavam ali e tal, não sei o que, tem todo um ecossistema. Uma cadeia. Exato, que foi prejudicado. E aí acabou depois, o Estado veio e proibiu essa questão do aumento de pedido mínimo, se não me engano. Teve uma restrição que fizeram aí. Isso sabia. Então, e aí beleza, ajudou a resolver o problema. E aí entra no questionamento central, que é, ninguém aqui é a favor de um Estado dirigista que controla a economia de cima para baixo. Sim. E isso é coisa de louco. As coisas não funcionam assim. Mas ninguém é a favor de monopólio também. Exato. E aí entra uma questão de justiça. Quando o poder de um ente privado, de um ente do mercado, está prejudicando o bem comum, não é só que o Estado pode, é dever do Estado. Conter abusos, né? Exatamente. Ele tem que conter abusos. Arthur, você tá muito quieto hoje. Pois é, eu tenho vários pontos. Eu acho que essa questão, quando você trata do iFood, e no caso da empresa de tecnologia, ela ganha contornos muito mais complexos. Porque, por exemplo, no caso do monopólio, você tem a questão da questão clássica que a gente discute do monopólio de empresas monopolistas que atuam para... Porque, veja bem, um monopólio em si, um monopólio per se, não é um problema, entendeu? O que não pode é o cara usar o poder monopolista para evitar a concorrência. Porque o cara pode construir monopólio e ter monopólios naturais. Exemplo, o aeroporto de Guarulhos é um monopólio natural. Tá lá, do Estado, mas é um monopólio. Ninguém vai fazer um outro aeroporto facilmente, né? Sim. Então, assim, tem uma questão mais complexa. Mas o problema da Big Tech, e no caso do iFood, é que esses caras, primeiro, eles ganharam uma capacidade, não é só de concorrer, porque até essa visão é uma visão, até a crítica que a gente está fazendo é uma visão liberal, entende? Concorrência. O problema é que esse cara está capturando dados, por exemplo, o Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, de alimentação, de alimentos, de hábitos alimentares de todo mundo, nos últimos 10 anos. A gente ia falar nisso. Entendeu? Então o cara capturando dados alimentares. E ele roda um algoritmo, e esse algoritmo, o mesmo algoritmo que faz o shadow ban, né? Que tira o coitado do trabalhador, que fez uma crítica a ele no Facebook, e ele lê esse algoritmo, lê a crítica daquele cara que trabalha para ele e fala, esse cara tá me criticando, e de forma covarde, ele simplesmente tira o cara de cena, ele para de trabalhar. Então não é uma censura sem um cara saber o que tá acontecendo, né? Uma demissão sem ele saber o que tá acontecendo, só para de tocar o telefone, né? De pedir para ele. Sim. Da mesma forma, esse cara começa a ter os seus hábitos alimentares e você não sabe bem como isso é usado. Então tem um determinado momento que é o seguinte, será que você realmente tá comendo aquilo que você quer, ou tem um lado que é sugestão sobre aquela comida, sobre aquele restaurante, entende? Então esse é um problema. No último Já Economia que eu gravei lá no Questão, que já saiu nessa sexta-feira agora, imagino, né? Porque já saiu, quando a gente saiu do programa, já deve ter saído. Teve uma notícia que saiu na Suíça, e que eu falo sobre inteligência artificial, que está ligado a os aplicativos, que, aliás, tem duas, que é absolutamente louco, cara. Que a primeira coisa é o seguinte, a Visa já está implementando na Suíça a sugestão de utilizar a inteligência artificial para fazer a gestão do cartão de crédito das pessoas, inclusive comprando automaticamente comida. Então assim, você já autoriza... água, por exemplo. E é um negócio que eu me reconheci quando o cara leu, e é por isso que eu digo que esses caras são muito canalhas, porque eles te vendem a facilidade para entrar na sua vida e acabar com a sua privacidade. Porque, por exemplo, comprar água em Portugal é um saco, velho, porque não tem esse filtro, o filtro não funciona igual ao nosso, é uma complicação que você não faz ideia. Aí tem que descer, comprar aquelas águas mesmo, comprar no supermercado, enche o saco, tem que descer, comprar, carrega, peso. Aí você tem o entregador do Continente lá do supermercado que eu compro pelo aplicativo, o cara entrega, beleza. Vai funcionando. Só que esse cara daqui a pouco veio e falou assim, a minha inteligência artificial fala, olha só, se quiser eu faço a gestão para você não precisa comprar água. Vai entrar no aplicativo aqui da IA, quando eu sentir que a água está acabando eu compro. E ainda eu faço um favor para você. Em vez de você ter que entrar no aplicativo de cada supermercado, eu vejo para você onde está o mais barato do dia, porque é a mesma água. Pô, do cacete, né, velho? Do cacete. Você abre a geladeira, então, apareceu a água. Apareceu a água. Porra, então...
A facilidade que isso dá. A mulher não vai te ligar reclamando que você esqueceu de comprar água às 10 da noite do domingo, né? Quando ela for beber água e que você esqueceu mesmo. Então, esses caras já estão vendendo isso. Já estão vendendo isso. Agora, imagina essas coisas integradas. E esse é o problema, um dos problemas centrais do iFood, dessa notícia. A segunda notícia foi essa que saiu da compra, né? Pela OpenAI, lá do Altman. Ele na verdade, comprou a empresa de design do cara que fez o design do telefone da Apple. E esse cara, ele que fez todo o design da Apple, e ele contratou esse cara para acabar com o iPhone. A visão dele é o seguinte: eu quero lançar um aparelho em que eu não precise mais da interface, eu não preciso mais do aplicativo, entendeu? Eu não preciso mais do aplicativo do banco, disso, tudo vai ser feito pela IA. Ele vai te ouvir, você vai dizer água, qual água você quer, tanto, etc. Então, ele já está montando uma coisa em que vai ser super, a visão dele é competir, acabar com o iPhone, porque você não vai precisar mais da interface. Você vai ter a IA é a própria interface. Sim. Agora, imagina isso no campo da alimentação, com o cara gerindo seu cartão de crédito, escolhendo comida. Você cara, eu quero um frango com batata frita. É isso que eu quero. Aí o cara vai dizer, tá bom, deixa que eu compro pra você. Sim. Então você não vai mais escolher o restaurante, vai mais o prato, entendeu? O cara vai... o melhor frango com batata frita é esse aqui. Isso aí, cara, olha onde a gente tá entrando, cara. Louco isso. Senhor, me leva. Não tenho eu sou novo país, né? Mas... Isso foi acontecendo aos poucos, veja. Tem várias questões, tem várias situações análogas a essa que foram acontecendo com o passar do tempo e a gente foi achando bom. Então, por exemplo, tinha um mercado. O mercado compra produtos de diversos fabricantes e fornecedores. E aí ele vende espaço na gôndola, não sei o que, espaço ali é melhor, espaço aqui é melhor. Sim. O mercado, com o tempo, né, ele vai... Isso é tudo analógico, depois foi digitalizado, claro. O mercado, com o tempo, vai coletando os dados de quais produtos costumam sair mais. Se ele for esperto, ele vai começar a coletar de quem costuma comprar mais, em que horário, qual é a faixa socioeconômica de quem está frequentando o mercado, o que está comprando. Dali a pouco, ele tem a fórmula perfeita de quais produtos ele mesmo precisa produzir para ter a máxima lucratividade. De um dia para o outro, ele pode produzir a própria marca dele, varrer todo mundo que tem ali, e ele vai ter o produto dele, e aí beleza, ele vai ter um monte de empresa que vai ser inviabilizada, vai ter um monte de problema, etc. A Amazon fez isso, e aí vocês vão ver como é que isso vai chegar no iFood. A Amazon fez isso em outro nível, que a Amazon é uma loja que vende tudo. Tipo o nosso Mercado Livre aqui. O cara entra lá, ele monta a loja dele, ele anuncia o que ele quiser. E aí várias marcas vão entrando na Amazon, e dali a pouco, por conta da conveniência, da cadeia logística que os caras criaram, todo mundo prefere comprar na Amazon. Beleza. A Amazon tem os dados de quais são os segmentos que mais vendem, quais são os mais lucrativos, eles começaram a fazer o Amazon Essentials, que são os produtos deles, os produtos da própria Amazon. E quando o cara pesquisa, é o que aparece em primeiro lugar. Óbvio. Aí eles lançaram a Alexa. A Alexa, ela tem integração com a Amazon. Quando você fala para Alexa, eu quero comprar um teclado para o meu computador, ela não vai te perguntar que teclado você quer. Ela vai comprar direto da Amazon. Isso já acontece. Entendeu? Então, conforme a gente vai cedendo, a hipótese que o Arthur colocou não é só uma hipótese. Já existe, isso pode acontecer. Já tá rolando. Já acontece. Quando a gente começa a substituir, por exemplo, a pesquisa no Google, que ele vai dar os resultados pra gente, pela inteligência artificial, a gente está ganhando tempo, porque a inteligência artificial vai ser mais rápida, vai pesquisar mais coisas, etc. Só que você está perdendo a liberdade de escolher, de selecionar as fontes. Ela vai ser sua curadora, né? Exatamente. Por isso tem que tomar cuidado. Isso acontece com a informação, acontece com as compras de várias coisas, acontece com a alimentação também. Então a gente está cedendo o controle de cada vez mais coisas na nossa vida mesmo. E assim, é o admirável mundo novo. Não é como você conseguiu controlá-los. Não, eles quiseram. Bom, o Arthur falou daquele cara lá que está tomando o lugar do Vale do Silício. Eu não sei se o Carp. Lá americano, que tem até ligação com o complexo industrial militar lá. E que simplesmente o cara não é que ele fala assim, não, eu vou controlar o que as pessoas pensam e tal, deixar a inteligência artificial funcionar, mas a gente tem uma moralidade. Você até vai explicar isso melhor, mas existe uma moral acima de tudo. Não, ele é meio aquela Yuval Harari, assim. A inteligência artificial
vai criar a moralidade. Ela que vai criar a seu... moralidade. Deus, exatamente. Ela tem mais capacidade de criar uma moral do que a gente. E aí a gente vai ficar escravo disso, né, cara? É uma loucura. Olha só, eu acho que a maior loucura dessa, para mim, que eu tenho visto de estudo, é que, por exemplo, se você olhar, quando a gente fez a crítica ao iFood agora, a gente falou de questões de sociedade civil, né, de como ele influencia a sociedade civil nas nossas escolhas, o mercado de trabalho, e a nossa preocupação com o iPastel, o iFrito aí, como você chamou, né? O iPastel, não é isso? Flango frito. Flango frito. Quer dizer, quando a gente fala desses caras hoje, e eu estou falando do iFood, mas imagina a IA, foi até um conceito que não é novo, né? Eu li isso em 2021, esse conceito, mas ele está mais robusto agora, mas que eles chamam de tecnopolaridade. Essas empresas, elas já viraram, não é mais a gente está falando sobre retorno de lucro, sobre mercado de capital, sobre monopólio. Essa discussão já morreu. Já são empresas que estão acima, até mesmo às vezes do Estado, entendeu? Da sociedade civil. Eles influenciam a sociedade civil, influenciam a política. Porque no final das contas vira assunto de voto, como tem acontecido, defende o motoboy, sim. Né? Aí o Barroso tá dançando, cantando pagode, que agora virou nosso dentro das funções da STF, uma delas agora é virar cantar pagode em festa de jantares, né? Já é o terceiro ou quarto. Mas ele tá lá no terceiro ou quarto, como é que é o nome daquele animador de festa de criança? Tinha o Augusto, né? Não tinha um desse cara? Lá em Santos era o Palhaço Pudim. Aqui era Palhaço Arrelia. Ótimo. Então, temos o Palhaço Pudim do Judiciário agora. Ótimo. Eu acho que ele é mais Arrelia do que Pudim. Pra cantar em festa. Arrelia pra caralho. Pra cantar em festa. Né? Então, enfim, mas agora ele cantou na festa de quem? Do cara do iFood. Não é por acaso isso, entendeu? Claro. Então, quer dizer, os caras hoje eles têm uma influência até mesmo acima do Estado, na sociedade civil, na tecnologia. Então, esses caras estão ganhando uma projeção e uma força que é preocupante, entendeu? É preocupante. Dos algoritmos, de dados, e é geopolítico até, assim, não é porque eu faço programa, mas, você está trabalhando com a China. A tua preocupação, assim, não é de uma empresa investindo no Brasil, é o que tem por trás dessa empresa que vai estar aqui no território, entendeu? Quer dizer, essa questão dos caras virou pra mim uma loucura muito rápido isso, cara. A coisa saiu de controle muito rapidamente. Parece a gente quando bebe. E falando da China, tem uma preocupação especial aí que é o seguinte: a China pegou essa questão da captura de dados, etc., e reconhecimento facial, que lá, assim, eles têm, pro bem ou pro mal, o desenvolvimento tecnológico avançou, mas a sociedade está muito mais conectada do que a nossa, que já é bastante conectada, especialmente nas metrópoles. E isso tem o potencial para exercer um grau de influência muito mais sobre a vida do cidadão. Então lá, o cara tem o reconhecimento facial, ele sabe em que rua você passou e quando, ele consegue saber porque o sistema de pagamentos da Alipay lá, que eles usam para fazer todas as transações, está ligado com o partidão. Eles sabem onde você está comprando, em qual horário. Então, por meio de vários desses dados, ele vai fazendo triangulações e desambiguações e certos processamentos, e o cara consegue efetivamente controlar a sua vida inteira. E como é tudo digitalizado, quando você implementa um sistema de crédito social, assim, olha, esse cara fala mal do governo e conversa com dissidentes. Vamos diminuir o tipo de comida que ele pode escolher. Pô, se o cara sempre pede delivery, ou quando não pede delivery, ele tá pagando com um sistema de pagamento ali que pode ser controlado na hora, acabou. O governo pode decidir, ou o governo, ou essa junção entre o governo e essas empresas conseguem decidir o que você pode comer e quando. Se de repente passa a OMS aí, passa, por exemplo, uma medida de que tem certas recomendações de saúde e a alimentação tem que mudar. E o governo, né? Que governo faria isso? Eu não sei que o governo iria aderir cegamente, ou então dar poder de polícia para essas OMS, por exemplo, transnacionais. Lança um negócio dizendo que não pode mais comer carne vermelha. Ou não pode mais comer ovo, porque o ovo vira e mexe, o ovo vira vilão, né? Não pode mais comer ovo. Aí, de uma hora para outra, o governo pode começar a proibir ou a dificultar. Olha, só os cidadãos exemplares, que eu sei que são disciplinados, que não vão comer demais e não vão prejudicar a própria saúde. Vão comer um ovo por mês. Só eles podem comprar ovo. Mas antes tem um outro problema, que é uma outra estratégia. Eles vão usar o quê? A Globo para falar que o ovo
O ovo dá muito problema. Tem a mídia, tem assim. Isso. Todo esse negócio é montado antes dele precisar chegar e falar assim, não, vou proibir o ovo. Ele não precisa falar que vai proibir o ovo. As pessoas fazem assim, ele pedem quase. Né? Ele não fala que vai proibir. A restrição só aparece. Então, e você aceita. Exato, porque aí você vai ter toda essa máquina. E muitos vão aplaudir, né? Exato, a máquina estatal. Você quer ver uma parada disso que o Carlão tá falando que, pô, quando eu li outro dia, quando eu vi essa notícia aí do OpenAI, aliás, né, bateu o chapéu de alumínio geral, assim, eu botei o chapéu de alumínio total, roupa de alumínio, botei tudo de alumínio, saí para parecer a Globeleza de alumínio. Mas é o seguinte, olha só, viu o negócio da educação, durante muito tempo, até na pandemia, a Tabata do Amaral, a Priscila Cruz, muita gente, pô, um tablet, tem que vender tablet, tem que botar tablet no colégio, não sei o quê, e falaram. De repente, os resultados já eram péssimos, começaram a ter os resultados péssimos, pararam de defender o tablet, foi um silêncio total. Ninguém mais defende isso. Não, e teve artigo que sumiu. Teve artigo que sumiu. Artigo de notícia falando disso que sumiu. Tablet amarelo. Então, mas isso aí eu, de forma ingênua, acreditei que as pessoas poderiam ter uma real preocupação com as crianças. Eu, por um momento, acreditei. Falei, finalmente, né? O cara tá vendo que tá dando mal para as crianças. E aí começou a ter um discurso do tipo assim, porque a tela faz mal às crianças. A tela faz muito mal. Seu tempo de tela. Peraí, cara, não é a tela que faz mal. É a porra do conteúdo da tela, é o algoritmo que faz mal, entendeu? É a recomendação do algoritmo. É a porcaria da ideia que ele tá vendo, é o vídeo do Felipe Neto que faz mal. Né? Não é o tempo de tela, você pode estar lendo tela, pode estar lendo Shakespeare, sei lá, na sua tela, ou vendo uma coisa que agregue, ou vendo... Né? Então os caras botaram o tempo de tela. Aí, de repente... Assistindo o Quinto Elemento, por exemplo. Assistindo o Quinto Elemento, de repente, nada mais que de repente, entra o Sam Altman e compra um cara por 6 bilhões de dólares, que ele gastou 6 bi de dólar, é dólar pra caramba, velho. Pelo designer. E qual é o objetivo do cara? Acabar com a tela. Sim. Então o problema tá resolvido. Entendeu? Sim, acabamos com a tela. Não é algoritmo. Ele vai continuar vendo a mesma coisa, mas sem tela. Vai estar recebendo da IA. Entendeu? Então eu olhei e falei, cara, não é possível. Imagina igual você pode de alumínio. Esse cara sabia desde o início que esse negócio estava vindo. Entendeu? Porque se você for ler a notícia. Desculpa se eu estou preso nisso, mas eu realmente estou preso nisso. O cara, você lê a notícia, o cara fala que o primeiro protótipo vai sair em 2026. Cara, o cara comprou o cara ontem por 6,5 bi. Já tá fazer o designer. Já tá pronto, velho. Tudo é papo furado, entendeu? Então, só falando que, como o Carlão disse, já vem aquela preparação, teatro, né? Teatro. É um teatro. O ovo faz mal, a tela faz mal, a tela faz mal, o ovo. E aí vem a solução, entendeu? Mas no Brasil, só para terminar, no Brasil isso entra com uma facilidade, assim, o povo mais subserviente ao que vem de fora, tecnologia, o cacete A4. E as Globo da vida abrem as pernas, parece uns cachorrinhos abrindo a perna. As Globo da vida. Globo. Sim, mas eles são, eu acho que eles fazem parte desse processo, né? Eles são pagos para isso, para você... E o Brasil já faz muito tempo que é assim. Outro dia eu tava ouvindo um papo dos caras falando assim, esse negócio de câmera agora o bandido se né? Não sei o que, vai estar ferrado com essas câmeras de reconhecimento facial. E você também. Eu só ouvindo, falando assim, o cara adere, o brasileiro perdeu a capacidade de raciocinar e de perceber que determinadas coisas vão se voltar contra ele. Sim. Você vê todos esses... no Twitter, que é meio bolha, né? A gente vê o cara reclamando, falando assim, o juiz tá certo, Tá lá, a mulher agora tomou um processo, vai ter que pagar 600 pau porque divulgou o salário da desembargadora. Ela achava que isso nunca ia acontecer. Não ia chegar com ela. Entendeu? É um povo absolutamente assim, com espírito suicida. Assim, e aquela Dory, né? O cara não sabe nem o que veio atrás, nem o que tem na frente. Ele só enxerga aqui. E ele vê um negócio, tecnologia, bom. Tem três coisas aí. A primeira uma das coisas que você falou aí, antes de entrar a questão da mídia, etc., tem um lance que eles implementam essas soluções tecnológicas com estímulo positivo. O crédito social não começa com restrição, ele começa com recompensas. Exato. Então, é o sistema, perfeito, a gamificação, são as pontuações. Se está recompensando alguém está se ferrando. Exato. E aí, o cara entra lá, o cara às vezes não está ferrando ninguém, ele está se ferrando, ele está perdendo dinheiro, está perdendo recursos para te acostumar. Né? Então ele vai lá, aí você vai entrando, aí você vai cedendo seus dados, eu cedo meus dados, eu fico aqui na plataforma, eu ganho pontinho. E de repente aquilo vira um jogo, você já está condicionado a agradar o sistema de pontos para ganhar benefícios,
Na hora que começam a entrar as restrições, você meio que já tá num jogo. Já tá lá. Você tá no jogo, você foi condicionado a participar daquilo. E aquilo já... aquela coisinha de passarinho, né? Aquela gaiolinha que o cara bota agora, a isca ali. Me bateu um negócio aqui. Você lembra no começo do Facebook, lá 2010, que tinham aqueles joguinhos meio Mafia Wars? Sim, joguei muito, Fazendinha. Então, você não sei, aquilo era todo esse negócio de recompensazinha. Eu acho que aquilo ali já era um laboratório. Sim, sem dúvida. Aquilo é feito baseado. Quer dizer, alguém já deve ter pensado nisso. Aquilo é baseado. Eu que tive isso agora. Os esquemas, eles são baseados nos esquemas de condicionamento. Até na questão da dopamina, para ir treinando, exato, você querer aquela. Eu lembro dopamina. do Mafia Wars, cara, não tinha nada o jogo. Não, quando você vê, você dá um passo pra trás. Você tinha que entrar, você tinha que ficar entrando, porque aí você tinha... Ponto, essa coisa que você falou. Ficava lá o tempo inteiro, aí vinha um ponto, você subia de nível, sei lá. Não, qualquer joguinho desses, até hoje, eu jogo até hoje de vez em quando. Qualquer joguinho tem gente desse... que não deixou, eu já passo, graças a Deus. Qualquer joguinho desse, esses dias tem um que você fica juntando as palavras, puta, é ridículo. Quando você dá um passo pra trás e se vê, você se vê de fora e fala, cara, olha isso, né? Olha o tempo que eu tô perdendo. Porque a única recompensa é uma recompensa besta, que você fala assim, não, porque antigamente, pelo menos os meus jogos de videogame, você chegava no final, você tinha um objetivo claro ali, ó, pô, eu vou passar várias fases e no final vou chegar no chefão, se eu ganhar o chefão, eu ganhei aquela história. Nesse caso não tem, porque é infinito, o mais clássico, Candy Crush, por exemplo, é infinito, o cara fica jogando anos aquilo, e aí de repente ele gasta R$3 numa vez, aí de repente ele tá gastando 15, aí de repente ele já tá gastando 100 pra comprar diamantezinho e não sei o que. Cara, é um negócio tão surreal, e a gente tem um outro problema nessa história toda, que já acontece Perdemos também. até a função do jogo, né, no caso do... Luiz Engala. Nego acha que é chatice quando a gente fica falando dessas questões da ludonarrativa, dos jogos que eles vão sendo caça-níqueizados, etc. Vai perdendo. Aí deixa só as pessoas se divertirem, mas é e de repente vira tigrinho. O cara fala, pô, eu tô aqui jogando isso e não tô ganhando nada. Ali eu posso ganhar dinheiro, pô. Então eu vou. Pô. Mas assim, cara, as plataformas de trading, por exemplo, de moedas eletrônicas, ela já tem uma programação gamificada de jogo, realmente de jogo. Então você tá achando que você está operando, né, comprando e vendendo moedas, na verdade você está já meio que se tornando viciado num joguinho nas plataformas de moeda. Aquele bagulho das opções binárias ali que nego começou a promover, aquilo ali era um tigrinho sofisticado. Claro, 100%. E olha que... Vou apostar, vai subir ou vai descer? Vai subir ou vai... Porra! Quando a gente... Atenção, opção binária que o Lucas está falando é de estatística, porque a opção binária biológica não é de tigrinho, é verdade. É verdade. Sim, não. Mas pra gente ter uma noção de quanto é viciante isso, a gente está falando hoje de coisas muito sofisticadas em termos de algoritmo, em termos de estudos para ver se a dopamina aumenta ou diminui, o quanto as pessoas... É mais viciante. Só que nos anos 80, 90, eu já ouvia falar de amigos do meu pai que trabalhavam com essa área de tecnologia. Não, tecnologia não, de bolsa, de valores, não sei o quê, que era uma espécie já de jogo de azar, né? Tipo, que já tinha gente tão viciada quanto eram nos cassinos antigamente, nessa coisa da bolsa, puta, subiu, que legal, não sei o que, perdeu tudo, e aí o cara ganhava tudo, perdia tudo. Então, assim, mesmo na era analógica, já era assim, imagina o quanto isso está potencializado hoje, né? E aí, o que eu ia falar antes era o seguinte, eu vi uma entrevista do Michael Knowles com um cara que trabalhou na Google, faz tempo até essa entrevista, acho que tem quase um ano, que o cara explicava o seguinte, ele falava, cara, a gente fez pesquisas, que ele zerava o computador, todos os algoritmos, né, tipo assim, como se fosse um computador virgem, e fazia testes a respeito de como as pessoas mudavam de opinião só por causa do algoritmo. Sim. O quanto você, por exemplo, hoje, qualquer um de nós, você vai viajar para uma cidade, pô, qual é o hotel que tem nessa cidade? Você vai no Google, nas estrelinhas, no quanto as pessoas estão falando bem ou mal daquilo, o quanto a gente está virando um fascismo eletrônico, né? Porque, na verdade, é isso, né? A opinião de todos. Às vezes o cara não vai com a cara do dono lá, uma cidade pequena, então...
o quanto isso acontece, e aí o cara deixa o seu algoritmo lá embaixo e o cara realmente acaba com a vida dele, com o negócio dele, porque ele simplesmente não aparece no Google, não aparece. Então a gente tá... Fala. Não, então a gente está entrando nisso a elevada à centésima potência. Exato. Então, voltando ao iFood, tem um case famoso de um hater lá qualquer de um restaurante, era coisa de pizza, de mini pizza que o cara entregava. E aí o cara tretou com o sujeito, e aí ele arrumou assim, roubou, o cara tinha grana, pra fuder e fechou, o cara fechou, o cara era um sucesso, né, era um case de sucesso de vender pizzas e tal pelo iFood, e simplesmente aí começaram a dar porrada no cara, o cara foi baixando de nota lá, né, porque eles têm uma hierarquia, sei lá, fugiu a palavra. Mas, classificação. Isso. E aí esse cara teve que fechar, simplesmente. Pois é, acabou com o negócio dele porque ele não gostou de alguma coisa, o cara deu uma resposta atravessada, alguma porra dessa. E aí o cara na vingança. Mas isso ainda pode ser pior, né? Que cara evoluído. A gente tá falando de um caso que isso ficou explícito, o cara sabe o que aconteceu. E quando simplesmente o dono do Google lá, o algoritmo, simplesmente fala, não, esse cara aqui tá atrapalhando, sei lá por quê, qual é a... E aí o cara fala, ele começa simplesmente a cair, a sumir, a desaparecer, e de repente ninguém encontra mais, e o cara nem sabe por quê, ele fala, bom, fiz errado, minha estratégia de marketing, não sei o quê, e aí quando ele vai ver, acabou. E é esse mundo que a gente tá chegando. É isso mesmo. E aí tem um agravante, que é o seguinte, veja, como estão cercando... Tá, a gente tem esse problema, tem as Big Tech, a gente sabe quanto a gente é dependendo dos algoritmos, quanto parece que vai ficar mais. E aí, os chineses, eles estão entrando como uma espécie de alternativa. Só que eles estão vindo muito pelas beiradas. Sim, pelas beiradas, quem tem olhos para ver, vê. Os caras compram lá o porto. Então, eles têm um porto. Aí, Porto de Santos, eles compram a infraestrutura, eles te entregam, você compra deles a infraestrutura de telecomunicação. 5G, etc, tudo lá da Huawei, etc. Beleza, tem acesso à sua comunicação e a parte da sua logística, né, com a questão do porto. Compram terras. Compram terras. Quer dizer, infraestrutura, constroem estrada. Eles podem, querem rasgar o Brasil com ferrovias. Isso, né? A gente não pode fazer a ferrogrão, mas o chinês pode. O chinês pode, exato. Aí eles vão lá e enfiam dinheiro na Band. Não sei se vocês sabem, mas a China tem uma participação enorme na Band já faz 5 anos. Então, assim, comunicação de massa. Então, você vai vendo que aos poucos... Aí tem esses 34, eu nunca sei o número exato, acordos do Banco do Brasil com a China. Sim. Coisas assim. São várias coisas. Cara, são muito... É muita Eu não acho que ele tá comendo pela beirada, não. Eu vou te contar uma história. Tá comendo pelo meio mesmo. Pelo meio. Furando o bolo. Foi contada recentemente, você vê o tamanho de uma guerra que está sendo feita há bastante tempo. Eu vou dar um dado real, contado, não posso dizer, né, por quem, mas é de um círculo muito próximo. Ali no porto, onde tem o Porto de Santos, que é o Porto de Santos, você tem 3 ou 4 concessões que foram dadas, né, mais ou menos. A mais antiga, a mais recente, na verdade, foi uma que era o Odebrecht, como ela quebrou e tal, o Mubadala comprou, não, o Mubadala, e aí tem 3 ou 4 ali. Só que todas elas acabaram sendo compradas depois, essas empresas, pelos armadores. Então houve uma verticalização do negócio. Então os armadores trazem e têm os seus próprios portos. Obviamente os chineses estão lá também. O que acontece? Recentemente chegou um navio e pediu uma linha para poder atracar em Santos e soltar os containers. O que os caras falaram? Pô, não consigo te dar linha porque eu estou tomado. Todo mundo ali estava, entre aspas, tomado, entendeu? Não tinha linha, estava tudo ocupado por vários containers. E ele já tinha outros navios chegando. Então o cara não conseguiu parar e soltar os containers dele. Então ele teve que procurar um outro porto ou voltar. O que significa? Significa que o cara, quando ele realmente usa esse poder do porto, para ele poder dizer o seguinte: eu não vou deixar um concorrente meu ou um comércio, um país que eu não queira, desembarcar com suas mercadorias no meu porto. Então esses caras estão tomando a cadeia inteira da linha de produção. Entendeu? Inteira. Então não é que eles estão comendo pela beirada, não. Isso é evidente. Ele fala assim: ó, eu vou produzir, eu vou garantir os navios que são meus, eu vou garantir os portos.
E é o que eles estão fazendo. Então, ele garante ponta a ponta. Aí você vai chegar e dizer, posso usar seu porto? Cara, desculpa, ele está tomado aqui e tal. Ele vai usar isso dentro da regra internacional para dar aquela maquiagem, né? Para nego não falar que isso é monopólio e tal. Olha que legal. Concorrência desleal, entendeu? Olha que legal. Aí o cara tem isso tudo. Ele tem das terras, olha, da terra ao porto. Ele extrai e entrega a coisa. Aí agora ele tem também a distribuição alimentar, de certa maneira. Os serviços, né? O serviço de distribuição alimentícia, que é de quem faz a comida até quem consome. Ele tem entregadores também, que podem fazer outros tipos de entrega, talvez se bobear. Né? Mas e aí, ó, AliExpress usa os correios, mas beleza, olha, o Mercado Livre também tem... nada impede que daqui a pouco... Ele tem uma cadeia logística igual ao Mercado Livre. E aí não é só a China que está fazendo isso. Tem o nosso querido... Como é que é o Goldman dos trópicos, né? o homem do BTG que também está investindo em logística. Então a gente está... Aí você vende o correio... vamos o cara quer comprar o aeroporto de Congonhas. Exato. O correio está dando prejuízo. Vamos privatizar os correios. Quem que vai comprar? Exato. Então, assim, a gente está entrando num esquema que, de fato, tem de cada lado está vindo uma força totalitária, tecnocrata e estabelecendo controle. Então, assim, e aí a gente entra no papo, né? Tem solução? Como é que... Então, ninguém está falando nada, né? Porque, enquanto isso, o nosso Congresso fica discutindo bobagem, ou até quando tem que discutir uma coisa boa, por exemplo, a anistia, INSS, a CPMI, fica essa coisa interminável, porque é um monte de força brigando para tentar se salvar, no caso dos petistas, né? E tentar... Então, e aí a gente acaba perdendo, essa coisa parece que vai acontecendo meio que por baixo ali, e mesmo, não era para um Estadão da vida, que é liberal, vamos falar de... Tá reclamando disso? Mas não tá, né? Por que não tá? Não é uma discussão entre estatização e privatização. Não é. A discussão é a seguinte, olha, eu sou amigo do banqueiro e quando eu defendo a privatização, meu amigo banqueiro compra. Contra o sujeito que eu sou amigo dos caras que ocuparam a máquina pública e quando estatiza, eles ganham. É só isso, é o meu amigo contra o teu amigo. Ninguém tá olhando... Às vezes é a favor, é mancomunado, né? Não é nem contra. Exato. Só para não dizer que o Congresso é inútil, aprovaram, barraram o negócio da censura lá, das leis, da PL da censura nas redes sociais, e teve a PL dos bets, né, que eles tentaram dar uma... Proibiram os influencers. Proibiram os influencers. É legal. Agora, isso, tem que proibir a própria negócio, né? Não, aí você proíbe também, os influencers, mas não proíbe os times de futebol. Não, qual é a lógica? Emissoras. Eu não consigo entender a lógica. Mas vão restringir inclusive, para o futebol. Mas parece que a emissora vai poder continuar. Porque o grande problema é tudo isso que... Eu acho que tem um outro ponto também, que é muito... que está pouco dentro disso, mas que é essa questão de voltar ao monopólio para as emissoras oficiais, né? Sim. Eles estão fazendo de tudo da informação, da informação voltar a ser só exclusividade da Globo, do Estadão, da Folha, porque eles estão assim apavorados para passar essas PLs de censura do cacete A4, que vai estar tudo dentro desse bolo. A gente vai ficar absolutamente refém de tudo. Qual é a solução, Lucas? Então, mas isso eu ia falar. Entre tudo que a gente falou, você falou, não, mas eles vão controlar o iFood e a comida. Pô, mas eu posso sair aqui e comprar na padaria, certo? Eu não preciso do iFood. Hoje, pelo menos, a gente não é dependente. Eu, por exemplo, faço, até eu estava falando isso pro meu pai ontem. Eu olho lá o restaurante que eu quero no iFood. Antes de pedir no iFood, eu vou ver se ele tem delivery próprio. Isso eu faço sempre, Até porque ele vai ganhar mais e eu quero fazer o cara se dar bem. Então, o iFood não está controlando no sentido de que é a única... Tá apontando uma arma na sua cabeça. Exatamente. Também temos que não tomar vai fazer cuidado. Isso, mas não vai fazer. Aliás, nada disso faz isso. Mas é a comodidade, cara. É a comodidade. Você faz isso, mas putz, não, comodidade e o hábito. Até isso é chato, porque eu tenho que descer. No iFood eu não preciso descer. Já pago. Não. Entendeu? Ele vai ganhando justamente por vender todas as facilidades do mundo. Ele já vai te dar os restaurantes que você mais pede, ele já começa... Ele já monta a tua interface, né? E aí
entra uma coisa, que é o estilo de vida urbano, metropolitano, para a pessoa que trabalha na escala 6x1 aí, que mora longe do trabalho, é tão infernal, mas tão infernal, mas tão infernal. Cara, você acha que o cara vai ter saco? Não, vamos Porra, ele vai pedir aquela bosta ali, ele vai pedir meio que... Pô, ele nem queria gastar aquele dinheiro, ele vai, pô, é que eu não quero cozinhar. Você acha que o cara vai... Pô, ele exatamente. Ele acabou. Sim. Então é uma questão, mas ó, existem meios de contornar esses mecanismos de controle. Primeiro, tem de fato a proatividade. O cidadão pode ir lá e fazer sacrifícios, se esforçar um pouco, renunciar a certas comodidades. Isso de fato ajuda. É uma coisa que provavelmente não vai acontecer, mas é bom que se estimule e que se faça. Beleza. Existe um outro negócio que existem formas de ter as comodidades com menos risco de controle. Existem protocolos descentralizados, por exemplo, que normalmente quem começa a aderir a essas coisas é o cara que está perdendo na briga para o monopolista e ele tem que parecer legal para receber a sua boa vontade. Então, existe, por exemplo, algoritmo de rede social. Existe um negócio chamado Fediverse, que é um protocolo que um dos grandes problemas das redes sociais é o seguinte. Você está numa rede social, a gente está aqui, por exemplo, no YouTube, ou no Twitter, ou qualquer outra rede. A gente começa a produzir conteúdo e coloca o conteúdo lá, e as pessoas nos seguem para receber o conteúdo que a gente está fazendo. Nem o conteúdo que você colocou lá, nem os seus seguidores são seus. Eles são da rede. E ficam presos lá. Se de um dia para o outro eles decidirem que não é mais interessante ter você ali, você perde acesso à comunicação com aquelas pessoas que querem ouvir o que você está falando. Isso, já aconteceu. Tem um muro na sua frente. Um muro na sua frente, você não chega mais. Tem várias pessoas até hoje aí que os caras estão... Viraram párias. Exato. Então, beleza, isso existe. Aí existe uma solução, que ao invés de você ter uma centralização da propriedade dessas informações, você tem uma rede descentralizada em que as pessoas se cadastram. Aí as informações delas estão nessa rede, que pode rodar numa blockchain, que tem computadores espalhados e tal, e não sei o quê. E as plataformas são plataformas que operam em cima da rede. Então, por exemplo, você tem a rede lá que é o Fediverse. Dentro do Fediverse, você pode ter um front-end que é o do Twitter. Você pode ter uma outra... Front-end. O front-end é a parte da frente, a loja. Você aparentemente, você está no Twitter normal. Exato. Explicar pro pessoal. Mas as informações estão numa coisa que é descentralizada, que é de todo mundo. Mas você acessa o Twitter oficial mesmo, original. Só que tem como se tivesse uma criptografia. Que não é do Twitter. Os dados não são do Twitter. Os dados são de propriedade comum e qualquer um pode estar na blockchain ali e usar aquilo ali. E aí, você escolhe aonde você quer operar, onde você quer postar, qual plataforma te agrada mais. Só que assim, se em algum momento aquilo ali te encher o saco, você pega a malicuia e vai para outra. E você consegue portar todas as suas coisas, entendeu? Então, mas isso é pro cara mais inteirado nessas coisas, né? O afegão médio não vai fazer isso. Não, o negócio não depende da gente aderir, depende das plataformas. Existem plataformas que rodam com base nesses protocolos. A Meta, porque está começando a perder usuários, está aderindo em certa medida a um protocolo descentralizado desses, que é o mesmo protocolo lá que o Blue Sky usa e etc. Então você tem várias redes ligadas na mesma rede descentralizada, várias plataformas na mesma rede descentralizada. E aí, beleza, elas competem entre elas, só que ninguém é dono de nada, entendeu? Eles viram uma espécie de prestador de serviço, eles mesmos, de uma rede que não pertence a ninguém. E isso é uma alternativa. Dá para fazer algo parecido com isso para delivery e para aplicativo de motorista, por exemplo. Você tem uma rede central, federada, descentralizada, que tem todos os dados, e aí você tem aplicativos diferentes que são interfaces para ligar o usuário a essa rede, entendeu? E eles competem. E aí acabou, a rede não é de nenhum deles. Se qualquer um deles falir, o risco é menor, que ninguém perde nada, enfim. Você tem toda essa situação. Pode acabar, eu quero que você acabe. É que tem outra solução também. Vai lá. Que é a estatização mesmo. Que não é estatização de vou lá e vou estatizar o Facebook. O Twitter Brasil não dá. Exato. Não. Mas existem, por exemplo, teve o governo municipal de São Paulo fez um aplicativo estatal alternativo ao Uber. Sim, que foi um fracasso absoluto. Exato, e ninguém quis usar. Só que a coisa chama ônibus. Chama ônibus. Não, então, mas você tem um aplicativo que a taxa é baixa,
A taxa que é cobrada é só a taxa para fazer a manutenção do aplicativo? Não, era assim, para a concorrência era um negócio pesado, porque Uber e 99 cobra de 20% a 25%, se não me engano, do motorista lá, do motorista. Os caras estavam cobrando 11%. É isso Quer dizer, aí. era quase a metade. E a ideia aí não é você ruim, né? Não, a ideia é boa. O problema, o que aliás, conversando com um cara do Uber, lá um motorista, ele me falou que o problema foi o seguinte, os caras, em vez de pegar o modelo de logística do Uber 99, que tá pronto, copia aquela porra e manda ver, eles resolveram contratar gênios para fazer um do zero. E aí, porra, deu problema, o carro não chegava, você não tinha acesso, enfim. Aí, porra, durou acho que 8 meses. Aquela licitação da, né? Provavelmente não era a melhor empresa. Não, tem um sobrinho meu aí que é bom. Que é bom nesse negócio de programação. Exato. Mas o que eu ia falar é o seguinte, a gente tem que lembrar sempre que a gente fala aqui dos grandes poderes, né, dos grandes... as pessoas que estão, principalmente financeiro e político, que são contra isso, mas a gente tem que lembrar que tem um mundo inteiro e a gente tem maior número de pessoas e por isso a gente também pode ter cérebros espalhados por aí que são geniais e que podem ter soluções que a gente nem imagina. Já mandou umas duas aqui. Então. Tem nenhuma. Esses caras não estão sozinhos, não é um movimento único e que acabou, pronto, acabou, vamos. Não, eu claro acho que é não. muito ruim, a chance deles se darem bem é muito grande, mas eu não sei até se isso for institucionalizado, instaurado, se não tem ainda um jeito, porque toda vez, cara, é só lembrar da Babilônia, é só lembrar de grandes poderes que o mundo já teve. Babilônia, eu tô muito bem, mas... Tava dormindo. Grandes poderes que tiveram, assim, que pareciam insuperáveis, própria Roma, né? Sim. E que, de repente, sucumbiram. Então, assim, nunca perder essa visão de que... o custo de vidas, o custo humano e o tempo, né? Mas assim, eu tenho estudado a história dos mártires recentemente, até por o Lancaster lá. Eu tô assistindo a história. Lucas Lancaster, aliás, muito bom esse menino. Ele é católico, né? Para quem não. Mas ele fala muito da história dos mártires no começo. E era isso aí, os caras estavam dançando ali. Vamos lá, Leão, pode vir, Leão, vamos lá. São domingos, ficava virando de um lado pro outro, falava, aqui não tá tão queimado, aqui tá queimado. Aqui tá mal passado. Mal passado, né? Então, assim, a gente tem que lembrar sempre, como cristãos, a gente repete sempre, a esperança é um dever. E a gente tem coisas, cara, que a gente não consegue enxergar na realidade que estão acontecendo por aí. Tem gente trabalhando também a nosso favor, nesse sentido, contra essas grandes coisas, como a gente faz aqui no Quinto Elemento. Mas não é o Trump. Eu acho que não é nem o Elon, nem o Trump. Mas eles estão trabalhando para outras coisas. Eles podem até ajudar. E podem beneficiar. Podem beneficiar o nosso lado, mas acho que enfraquecendo os globalistas. Sim, né? Foi Elon ele já é fora, bom. Né? O Elon pulou fora. Pulou fora. Eu não sei se ele pulou fora assim, vai embora. Não, acho que ele falou, chega cansei desse brinquedo. Estão queimando muito o carro elétrico. Pra Marte. Então, enfim, mas é isso aí, a gente não esquecer disso, né? É isso que você falou. E assim, não é porque as coisas são de um jeito que elas têm necessariamente que ser desse jeito. Elas são e você se acostumou que elas sejam assim. Mas em outros lugares do mundo as pessoas fazem as coisas de forma diferente. Sim. Por que a Rússia não é refém do Facebook? Lá vem a soft power russa. Não, a Rússia é a China. Não tô falando pra vender pra Rússia. Porque tem lá, não tem. O Facebook não quer operar aqui. Temos o VK, camarada. KKKKK. As pessoas usam aquela porra lá, usam o VK, o TikTok, o cacete. E aquela coisa, olha, você não precisa expulsar os estrangeiros daqui. Né? O negócio o Brasil tem algum poder de barganha com plataforma digital porque a gente tem muito usuário e eles não querem perder. Claro. E o brasileiro é muito engajado. Cara, o Trump, quando rolou o negócio do TikTok lá com a China, ele olhou e falou... E olha que tem uma questão dos Estados Unidos com a China que é muito complicada. Vocês estão vendo a guerra tarifária e tal. Ele não falou, olha, vamos acabar com o TikTok. Primeiro rolou, né, a pressão. Vamos acabar o TikTok. Art of the deal. Então é o seguinte, quer ficar aqui? Então vai ter que ter um americano administrando o TikTok aqui e vocês não podem ficar com esse negócio aqui de fechar código, algoritmo, a gente tem que saber o que está acontecendo. Você quer ficar aqui, a condição é essa. Sim. Então é uma coisa que assim,
existem soluções. Só que o negócio talvez os governantes tenham que perder o medo de ser um pouquinho autoritários. Sim. E eu não digo isso como um entusiasta do autoritarismo. É porque se eles não forem, eles vão ser lá do outro lado. Eles já estão sendo autoritários. Ele tem que ser autoritário da nossa fronteira para fora e não da nossa fronteira para dentro, que nem eles estão sendo, né? Tipo, pegando o cidadão brasileiro. Você tem que ser autoritário pro cara que vem de fora e falar, não, calma, tem regra nesse negócio. Exato. É difícil pro brasileiro falar isso, é difícil pro brasileiro na pessoa física e jurídica, tem regra. Mas é bom que existam regras. Autoritário no sentido de autoridade. De autoridade. Não é o pejorativo de autoridade, de autoritário, né? Fala. O problema com as questões tecnológicas, eu gostei da solução do Lucas da descentralização, é que no final das contas a gente fica brigando entre a cruz e a espada, né? Quer dizer, ou você vai ter um controle total do espaço digital feito pelo Estado, que para mim é tão perigoso, até mais perigoso do que da iniciativa privada, ou na verdade a mão acaba tendo de monopólios das Big Techs que acabam sendo, algumas vezes, supranacionais. Porque até os data centers deles hoje, por exemplo, você vê aquele projeto do Altman lá, ele está construindo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. Então você pode estar o teu algoritmo rodando no teu celular, mas o data center está nos Emirados Árabes, né? Então, assim, você tem vários problemas aí, quer dizer, que a pergunta, às vezes, o que me preocupa não é nem a tecnologia em si, mas é quem domina, quem controla a tecnologia, entendeu? Que é o cara que está controlando. Aí você fala, o que a gente vai? É a mesma coisa, vai para o Estado. Tem um lado que tudo bem, o Estado pode ser totalitário, não totalitário, mas autoritário, e dizer o seguinte pro cara, aguenta aí, aqui funciona diferente, concordo. Só que o nosso Estado hoje é capturado, então aqui é pior, entendeu? Ficar na mão do iFood do chinês, do Altman, ou desse maluco do PCdoB que tá fazendo esqueci o nome dele, que tá fazendo a legislação de controle das redes sociais. Eu não quero ficar na mão de nenhum dos três. Sim, mas é isso mesmo. Nenhum dos três, né? Nenhum dos três. E aí entra aquela coisa que a gente sempre fala. Não é uma questão de se vai ser privado, se vai ser público, se vai ser nacional, se vai ser internacional. A questão tá bom, é público, é privado, é nacional, internacional. Tá, mas quem tá operando é uma pessoa decente? Isso. Porque é uma questão, novamente, de cosmovisão. Ou o cara enxerga o que ele tá fazendo como um dever, como um serviço ao bem comum e etc. As pessoas, ou não. Se o cara enxerga as coisas na clave materialista do benefício próprio egoísta, vai dar bosta. Que ele vai dar um totó pra ganhar mais controle, mais poder, mais recurso, sei lá o que diabo que ele quer, e vai dar ruim. Então, assim, é uma questão. Por isso que a arte do futuro tem que desprezar a vida material. O dinheiro. Lá vem a gnose. Tem que odiar o dinheiro. Fuja da matéria. Aí vai cair no colo do Fórum Econômico Mundial, né? Desmaterialização. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Não, tem que ser assim, as pessoas têm que ter ódio de quem é rico. Bem mais It's the rich. A gente, entrevistou russo, entrevistou Aldo Rebelo. Tu manda essa, velho. Totalmente do Rebelo. Daqui a pouco o tá ligando aqui. Inclusive eu estava aqui, não falei nada, mas meu manifesto contra a palavra delivery. Na verdade, começou com a domicílio, aí o Pasquale corrigiu, que é em domicílio, entrega em domicílio. Em domicílio. O disque também é meio inglês. Disque entrega. O disque pode ser pizza. Disque pizza. Agora é o toque pizza. Toque entrega. Então, você sabe que esse toque é uma música do grande do toque. o Nostradamus, como é que é o nome dele? O Eduardo Duzec, que eu gosto muito do Eduardo Duzec. Também. E ele tem uma música chamada Nostradamus, e que quando eu tocava, ele falava, liguei para um toque tenha qualquer, toque seria um disque não sei o que. Tá voltando a história do toque não sei o que lá, olha só. Toque tenha qualquer. Que maravilha. Aliás, ouçam essa música, é muito divertida, chama Nostradamus. Que o mundo acaba e ele pede um café. O bilionário ele tem que ter vergonha de ter dinheiro. Não, o bilionário é legal. Com isso, o lance é o cara ser gente boa, o cara ser uma pessoa boa. Você gosta de mim, porra. Pois é. E a gente, nós que somos... Já é difícil te aturar pobre, imagina rico. Que eu sou pobre. Nós, a nosso dinheiro... O Arthur não, o Arthur é legal. O Luigi é que paga o salário do Arthur. Deixa na mão do Arthur. O Arthur é o bilionário que pode existir.
Pronto. O Arthur fica bilionário e a gente domina o Não, mundo. esse é o que você acha que a gente tá fazendo aqui? Tentando deixar ele bilionário, pô. Com isso aqui? Fudeu. Você não sabia? Calma, não. Arthur, você não participa das reuniões de estratégia? Pois é. Muito bem. Legal. Mas eu acho que é isso aí, gente. A gente tem que continuar rezando e seguindo a vida aí. Fazer porque tá certo, não fazer porque não teve vai dar homilia, certo, dá mais fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A propósito, hoje a nossa querida Cássia não veio, não vai ter almoço, vamos pedir iFood, né? Boa. Aí Aí você fode. Então tá bom. Beleza? É isso aí, meus queridos. Não deixem de assistir a nossa programação, tá? Inclusive, assista, Odeiem. para entender mais detalhadamente sobre esse assunto, assista o último Gé Economia, em que aquele homem ali, aquele que tá ali, ó, coçando ali o bigode lá, já inquieto, pô, quer sair, quer tomar água, quer comprar água mineral que acabou. Ele tá ofegante desde o começo do programa. Tá com asma. Tá parecendo um boxe. Pô, eu pousei, olha só, peguei 5 horas de voo, pousei 1 da tarde aqui, em 2015, encarei fila da imigração, 1 hora de trânsito, cheguei, liguei o computador, vocês estavam atrasados. Que maravilha. E eu estou 6 horas à frente. Pois por isso você tá adiantado, pô. Eu mereço. Você tá à frente. Eu mereço um descanso agora, não mereço? Mereço. Então vamos lá, para recompensar o esforço de Arthur Pinheiro Machado, vocês cliquem, Arthur Mário Pinheiro Machado, vocês cliquem aí no Gé Economia que tá aí na tela. Tem um Mário? Tem. E Você conhece o Mário? Nós conhecemos o Mário, Eu conheço o Mário. Então, a Luigi e Mário, pô. Pronto. Mário e Luigi, caraca, velho. Mário e Luigi, pronto. Acabou. Mário e Então, Luigi. muito bem. Até a próxima. Valeu. Um grande abraço. Tem que ter um programa dos dois. Então, compartilhem, façam o... Tem que fazer um programa dos dois, Luigi e Mário. Dê joinha. Mário e Luigi, Valeu.